Enquanto você está assistindo a isso, o Irã apreendeu 2 navios porta-contêineres no Estreito de Hormuz, um movimento que sua marinha confirmou. No mesmo dia, o presidente Donald Trump disse que estava estendendo o cessar-fogo com o Irã indefinidamente, dando tempo aos seus líderes para elaborar uma proposta unificada, enquanto o bloqueio naval do ZEUA continuaria. Em resposta, o Irã insistiu que o bloqueio representa uma violação do cessar-fogo e disse que não negociará sob a sombra de ameaças ou enquanto ele permanecer em vigor. A guerra com o Irã está entrando seu terceiro mês. O petróleo Brent está oscilando em torno de 10 por barril. A incerteza e tensão contínuas no Estreito de Hormuz fizeram o preço do petróleo Brent bruto, o índice de referência global, subir ligeiramente para cerca de 10 por barril. Os preços subiram mais de 55% desde o início da guerra, com o Brent bruto saltando de cerca de 72 por barril em 27 de fevereiro para quase os 120 em seu pico. Os preços da gasolina ultrapassaram ES4 por galão nos Estados Unidos. As companhias aéreas estão cortando dezenas de milhares de voos. As Filipinas já declararam uma emergência energética, e no centro de tudo isso, existe uma faixa de água de 34 quilômetros de largura entre o Irã e Omã de que toda a economia global depende, e nenhum dos lados consegue controlá-la. Trump diz que o bloqueio está funcionando. Ele postou no Truth Social na terça-feira à noite: o Irã está entrando em colapso financeiro. Eles querem que o Estreito de Hormuz seja aberto imediatamente, famintos por dinheiro, perdendo 500 milhões de dólares com 500 milhões por dia. Militares e polícia reclamando que não estão recebendo salários. SOS. Mas aqui está a realidade. O tráfego de navios através do Estreito de Hormuz permaneceu muito leve na quarta-feira, o primeiro dia desde que o presidente Donald Trump estendeu o cessar-fogo com o Irã. A decisão de Trump de estender unilateralmente a trégua não abriu o estreito. O Irã ainda está tentando controlar o tráfego de navios na via marítima, enquanto o ZEUA mantém seu bloqueio dos portos e navios de Tirã. O Irã atacou 3 navios no estreito hoje. A Casa Branca diz que é pirataria. O Irã diz que o próprio bloqueio do ZEUA é o verdadeiro ato de guerra. E o mundo está preso no meio. Esta situação é uma bagunça, e vou decompô-la em parte. Como chegamos aqui? Porque o bloqueio não está fazendo o que Trump diz que está fazendo, porque o Irã tem mais influência do que alguém em Washington quer admitir, e o que isso significa para seu dinheiro, seus preços de gasolina e a economia global entrando no verão. Fique atento, porque mais adiante neste vídeo, vou lhe dar passos específicos e acionáveis para proteger seu portfólio e sua casa do que está prestes a piorar antes de melhorar. Vamos rebobinar. Em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques aéreos no Irã, visando locais militares e governamentais, e assassinando vários funcionários iranianos, incluindo o líder supremo Ali Khamenei. Os ataques de surpresa foram lançados durante negociações entre o Irã e o ZEUA sobre o programa nuclear iraniano. O Irã respondeu com ataques de mísseis e drones contra Israel, bases do ZEUA e países árabes no Oriente Médio, e o fechamento do Estreito de Hormuz, perturbando o comércio global. Deixe-me colocar isso em contexto. O ZEUA e Israel lançaram o que equivalia a quase 90 ataques em 12 horas. Este não foi um ataque limitado. Esta foi uma campanha de decapitação, ou seja, o direcionamento deliberado da liderança de um país para desestabilizá-lo, combinado com um ataque de espectro completo nas capacidades militares do Irã. A resposta do Irã foi previsível. Em retaliação, o Irã lançou centenas de drones e mísseis balísticos contra Israel e contra bases militares do ZEUA em países árabes vizinhos, incluindo Bahrein, Jordânia, Kuwait, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Eles atacaram tudo: embaixadas, infraestrutura petrolífera, bases militares em todo o Golfo. E então veio o movimento que realmente abalou o mundo. Eles fecharam o Estreito de Hormuz. Agora, o que é o Estreito de Hormuz? Deixe-me dar-lhe um resumo rápido. O estreito tem 34 quilômetros. Isso é cerca de 21 milhas de largura em seu ponto mais estreito, formando uma passagem de via marítima entre o Irã. Suas 2 vias marítimas unidirecionais facilitam o trânsito de cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia, representando aproximadamente 20% do comércio global de petróleo marítimo, principalmente de produtores como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque e Catar. Pense nisso como uma rodovia de 2 faixas, exceto que em vez de carros, você tem superpetroleiros carregando petróleo bruto e gás natural liquefeito, GNL, que alimenta economias de Tóquio ou Berlim. No ponto mais estreito e vulnerável do estreito, entre o Irã ao norte e a península de Muzandam de Omã ao sul, o canal navegável é de cerca de 2 milhas de largura cada para tráfego de entrada e saída. De acordo com a Agência Internacional de Energia, 2 milhas. É isso. E a costa do Irã corre ao longo de toda a rota norte. Isso significa que o Irã não precisa de um porta-aviões ou uma frota de destruidor invisível para controlar essa via marítima. Lanchas rápidas, minas navais e baterias de mísseis costeiros são suficientes para torná-la quase intransitável. Em 2024, cerca de 84% dos carregamentos de petróleo bruto e condensado através do estreito destinavam-se aos mercados asiáticos, com a China recebendo 1/3 de seu petróleo via estreito. Então, quando o Irã fechou isso, não estava apenas machucando o ZEUA. Estava ameaçando a segurança energética da China, Índia, Japão, Coreia do Sul e dezenas de outras nações. Em 8 de abril, o Paquistão intermediou um cessar-fogo temporário. O acordo supostamente envolvia a reabertura do estreito, mas nunca aconteceu de forma limpa. O Irã começou a controlar o tráfego através do estreito e cobrar pedágios de mais de US$ 1 milhão por navio. Você ouviu corretamente. O Irã se posicionou como guardião e começou a cobrar cada navio que queria passar. Isso enfureceu Trump. A delegação do ZEUA, liderada pelo vice-presidente J.D. Vance, reuniu-se com negociadores iranianos e paquistaneses por mais de 21 horas durante a rara cúpula face a face, mas as negociações falharam. Em 12 de abril, J.D. Vance anunciou que as negociações entre o ZEUA e o Irã haviam falhado. O principal ponto de discórdia
O vice-presidente Vance disse que a primeira rodada de negociações de cessar-fogo desabou porque o Irã não se comprometeria em abrir mão de uma arma nuclear. O simples fato é que precisamos ver um compromisso afirmativo de que eles não buscarão uma arma nuclear, e não buscarão as ferramentas que lhes permitiriam alcançar rapidamente uma arma nuclear, disse Vance. Do lado do Irã, as demandas eram diferentes. As demandas de Tirã incluíam o controle do Estreito de Hormuz, o pagamento de indenizações de guerra e um cessar-fogo em toda a região, incluindo no Líbano, de acordo com a TV estatal iraniana e funcionários. Também está buscando a liberação de seus ativos congelados no exterior. Havia também a questão nuclear. Durante negociações no fim de semana passado, negociadores americanos propuseram uma pausa de 20 anos no enriquecimento de urânio do Irã. O Irã respondeu com uma proposta de suspensão de 5 anos, que os EUA rejeitaram. Essa diferença, 20 anos versus 5, lhe diz tudo sobre o quão longe esses lados estão. Depois que as negociações fracassaram, Trump fez seu grande movimento. Após o fracasso das negociações, Trump disse que não se importava mais com negociações. Anunciou que a própria marinha dos EUA bloquearia o estreito, parando qualquer navio tentando entrar ou sair do Estreito de Hormuz. No entanto, o Comando Central dos Estados Unidos esclareceu que o bloqueio seria aplicado apenas em navios viajando para ou de portos iranianos. Deixe-me explicar o que um bloqueio naval realmente significa, porque esse termo é usado livremente. Um bloqueio é o uso da força militar para impedir o movimento de mercadorias e navios para dentro ou para fora de uma área específica. Neste caso, a marinha dos EUA estabeleceu um cordão, um perímetro militar, no Golfo de Omã, que é o corpo de água logo fora do Estreito de Hormuz. O exército estabeleceu o bloqueio no Golfo de Omã além do Estreito de Hormuz, disse um funcionário dos EUA. A estratégia é observar navios sujeitos ao bloqueio saírem de instalações iranianas e limpar o estreito antes de interceptá-los e forçá-los a fazer uma volta. A escala foi significativa. Nas primeiras 24 horas após o bloqueio entrar em vigor em 13 de abril de 2026, o CENTCOM relatou que mais de 10 mil pessoal dos EUA, apoiado por mais de uma dúzia de navios de guerra e dezenas de aeronaves, estavam aplicando a operação. O bloqueio dos EUA dos portos iranianos está agora totalmente em vigor, cortando completamente o comércio marítimo internacional de Tirã que alimenta cerca de 90% de sua economia, disse o Comando Central dos EUA. Parece eficaz, certo? Aqui está o problema. Até 20 de abril, Lloyd's List disse que pelo menos 26 navios conseguiram contornar a linha de bloqueio dos EUA em ambas as direções, tanto em direção aos portos iranianos quanto partindo dos portos iranianos. 26 navios escorregaram. Alguns desligaram seus transponders AIS. Esses são os sinais de identificação automatizados que todos os navios mercantes são obrigados a transmitir, e ficaram sem sinal. Eles parecem ter interferido ou falsificado suas localizações em alguns casos, complicando uma situação de navegação incerta e arriscada. E aqui está o que realmente importa. O tráfego de navios no Estreito de Hormuz ainda está muito abaixo dos níveis normais. Antes da guerra, quando mais de 100 navios atravessavam diariamente, hoje estamos olhando para apenas um dígito. Pelo menos 8 navios transitaram pelo estreito na quarta-feira, incluindo 3 navios-tanque de petróleo, de acordo com dados de rastreamento da LSEG. Reduzido de mais de 100. O bloqueio não causou isso. O fechamento original do estreito pelo Irã causou isso. O bloqueio de Trump é uma camada adicional em cima de uma via marítima que já estava fechada. Então, a questão é, o que o bloqueio está realmente realizando? Está machucando o Irã, sem dúvida. Mais de 90% do comércio marítimo anual de US 109,7 do Irã transita pelo Estreito de Hormuz. O secretário do Tesouro Scott Bessent escreveu nas redes sociais que sob as ordens de Trump, a marinha dos EUA continuará o bloqueio dos portos do Irã. Em questão de dias, o armazenamento da ilha de carga ficará cheio, e os poços de petróleo iranianos frágeis serão desligados, limitando o comércio marítimo do Irã diretamente às principais linhas de receita do regime, disse ele. Mas, também está machucando todos os outros, e o Irã sabe disso. Aqui é onde a estratégia de Trump desaba, e aqui está o que o título deste vídeo é. O Irã expondo a inutilidade deste bloqueio. O Irã não está apenas absorvendo passivamente a pressão econômica. Eles estão ativamente transformando o estreito em uma arma contra toda a economia global. Em 17 de abril, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, anunciou que o Estreito de Hormuz estava aberto para todo o tráfego de navegação. O Irã disse que o estreito permaneceria aberto pela duração do cessar-fogo no Líbano. Os preços do petróleo caíram imediatamente. Após o anúncio, os preços do petróleo caíram drasticamente, perdendo 11% imediatamente após. O mercado respirou aliviado. Mas, então Trump fez algo que o Irã antecipou. Pouco após este anúncio, o presidente Trump fez uma postagem no Truth Social dizendo que o estreito está completamente aberto, mas que o bloqueio naval dos EUA permanecerá até que as negociações com o Irã sejam concluídas. E o que o Irã fez? A decisão de continuar o bloqueio resultou no Irã cancelando a reabertura do Estreito de Hormuz, com filmagens em vídeo mostrando navios se afastando do estreito. Em 18 de abril, o Irã disse que fechou o Estreito de Hormuz novamente em resposta aos EUA se recusarem a levantar seu bloqueio naval. Este foi um movimento mestre em influência. O Irã basicamente disse ao mundo: estávamos dispostos a abrir o estreito. Provamos que podemos abri-lo, mas os Estados Unidos, não nós, é a razão pela qual ele permanece fechado. A narrativa virou, e a comunidade global percebeu. Kaja Kallas, chefe de política externa da União Europeia, disse em uma declaração online: reversões diárias, se o Estreito de Hormuz está aberto ou fechado, são imprudentes. O trânsito através do estreito deve permanecer livre de taxas. A China chamou o bloqueio dos EUA dos portos iranianos no Estreito de Hormuz de um ato perigoso e irresponsável que só agravará as tensões na região. Até a Índia, que depende muito do petróleo do Golfo, apresentou uma reclamação formal.
Depois que forças iranianas no sábado abriram fogo em um navio-tanque e cargueiro na via marítima, esses navios eram aparentemente indianos, com Nova Delhi apresentando uma reclamação em Irã. Então, agora você tem uma situação onde ambos os lados estão bloqueando o estreito por razões diferentes e o mundo está pagando o preço. E o argumento do Irã para a comunidade internacional é simples. Abrimos. Eles se recusaram a levantar o bloqueio, então fechamos novamente. Deixe-me mostrar como esse impasse parece pela perspectiva da mesa de negociações, porque é um cenário clássico de teoria dos jogos. Duas partes presas em uma posição onde a primeira a piscar perde. O Irã insistiu publicamente que Trump levante seu bloqueio em navios entrando ou saindo dos portos iranianos no Estreito de Hormuz antes que Teherã se envolva em uma nova rodada de negociações. Trump resistiu à demanda. Trump disse diretamente à CNBC: "Não vamos abrir o estreito até que tenhamos um acordo final." O ministro das Relações Exteriores iraniano Abbas Araghchi disse anteriormente que bloquear portos iranianos é um ato de guerra, e assim uma violação do cessar-fogo. O principal negociador do Irã, presidente do parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, explicou em termos explícitos nas redes sociais: "Um cessar-fogo total só tem significado se não for violado por um bloqueio naval e pela tomada de reféns da economia global. E aqui está a linha que corta profundo. Eles não alcançaram seus objetivos através da agressão militar e não os alcançarão através da coerção tampouco. O único caminho é aceitar os direitos da nação iraniana." Do lado americano, o problema é que Trump parece ver o bloqueio americano como alavanca crucial. Seus assessores o advertiram que remover o bloqueio sem obter concessões primeiro seria visto como capitulação. Os assessores de Trump o advertiram privadamente que aliviar a pressão poderia permitir ao Irã arrastar as negociações. Mas há um risco contrário que é muito real. O Irã pode estar prolongando as discussões como um jogo para ganhar tempo enquanto desenterra alguns de seus sistemas de mísseis que foram enterrados durante o curso da guerra. Imagens de satélite confirmaram isso. O Irã tem trabalhado para remover entulhos bloqueando as entradas para suas bases de mísseis subterrâneas durante o cessar-fogo, de acordo com imagens de satélite revisadas pela CNN. Nas imagens, carregadeiras de rodas podem ser vistas raspando entulhos dos túneis bloqueados e carregando-os em caminhões basculantes próximos. Uma investigação anterior da CNN descobriu que os Estados Unidos e Israel vinham atacando entradas para as bases para bloquear lançadores de mísseis de saírem e dispararem ou retornarem à base para recarregar. Então, enquanto o cessar-fogo se mantém, o Irã está reconstruindo suas capacidades militares no subsolo, e o bloqueio não está parando isso. Está apenas parando o petróleo. Agora, deixe-me trazer isso para você, porque isso não é apenas um jogo de xadrez geopolítico. Isso está atingindo carteiras em todo o mundo. A guerra do Irã de 2026, incluindo o fichamento do Estreito de Hormuz, levou ao que a Agência Internacional de Energia caracterizou como a maior perturbação de oferta na história do mercado global de petróleo. Leia isso novamente. A maior perturbação de oferta na história. Os números contam a história. Os fluxos de petróleo bruto e produtos de petróleo através do Estreito de Hormuz caíram de cerca de 20 milhões de barris por dia antes da guerra para apenas mais de 2 milhões de barris por dia em março. Isso é um colapso de 90%. 7 semanas após o início da guerra, o mundo já perdeu 500 milhões de barris de fornecimento de petróleo, equivalente a cerca de 150 a um preço médio de 100 por barril. O Brent bruto subiu mais de 55% desde o início da guerra com o Irã, atingindo quase $120 por barril em seu pico. Março marcou um dos maiores saltos mensais de preço de petróleo em registros, com Brent ganhando 51% conforme a produção do Golfo caiu e as exportações travaram. E os efeitos ajusantes são brutais. Em 31 de março de 2026, os preços da gasolina atingiram o $1,04 por galão, pois a guerra com o Irã causou um aumento de 30% nos preços da gasolina. A companhia aérea alemã Lufthansa disse que, como o preço do combustível de aviação havia duplicado desde o início da guerra, estava cortando 20 mil voos até outubro na tentativa de economizar combustível. O FMI está soando alarmes. O Fundo Monetário Internacional reduziu sua previsão de crescimento global para 3,1% para 2026, em relação a 3,3% em sua projeção de janeiro, enquanto advertia que o mundo estava se movendo em direção a um cenário adverso onde os preços do petróleo poderiam permanecer em torno de US$100 por barril. O Banco da Reserva Federal de Dallas modelou isso. Um fechamento do Estreito de Hormuz que remove perto de 20% dos suprimentos globais de petróleo do mercado durante Q2 2026 deverá aumentar o preço médio do WTI para US$98 por barril e diminuir o crescimento real do PIB global em 2,9 pontos percentuais anualizados. Esse é um golpe maciço no crescimento global. Para perspectiva, uma redução de 2,9 pontos percentuais no crescimento do PIB poderia empurrar várias economias principais para a recessão. E isso não é apenas sobre petróleo. Muito do mundo tem sido afetado pela compra por pânico e perturbação severa na distribuição de produtos de petróleo, gás natural liquefeito e ureia usada para fertilizante. Ureia é crítica para adubo agrícola. Então, quando o estreito fecha, os custos de produção de alimentos sobem, os custos de energia sobem, os custos de transporte sobem. É uma cascata inflacionária, ou seja, um aumento de preço dispara o outro, que dispara o outro, até a mercearia. O conflito ecoou a crise energética dos anos 1970 através de escassez aguda de suprimentos, volatilidade cambial, inflação e riscos elevados de estagflação e recessão. Estagflação é quando os preços sobem enquanto a economia estágua. Inflação alta mais crescimento baixo acontecendo ao mesmo tempo. É o pior dos dois mundos para os consumidores. Há outra camada para isso que preciso abordar, porque explica porque mesmo se um acordo for alcançado amanhã, o estreito não apenas voltará ao normal. De acordo com o relatório, o Irã perdeu o rastreamento de minas que plantou no Estreito de Hormuz e, portanto, é incapaz de abrir totalmente o estreito. Pense nisso. O Irã implantou minas navais, dispositivos explosivos submarinos, para defender o estreito, e agora nem mesmo o Irã sabe onde todas elas estão. Um dos desafios é remover minas submarinas que se acredita que o Irã plantou lá.
Planejadores militares de mais de 30 países estão se reunindo em uma base da Real Força Aérea ao norte de Londres para montar uma missão multinacional para salvaguardar o Estreito de Hormuz em meio às preocupações globais com os preços de petróleo e energia. Isso significa que, mesmo no cenário mais otimista, um acordo de paz assinado hoje levará até julho para os fluxos de petróleo atingirem até 90% dos níveis pré-guerra, e até mais 2 meses para os barris chegarem às refinarias em todo o mundo para processamento em produtos, de acordo com Rystad Energy. E alguns dos danos levarão anos. Qatar sinalizou que o dano das greves de mísseis iranianos ao complexo de GNL de Ras Laffan, a maior instalação produtora de GNL do mundo, lhe custaria cerca de uns 20 por ano em receita perdida e levaria até 5 anos para reparar. Essa é a maior planta de GNL do mundo seriamente danificada e levará meia década para consertar. Os produtores do Oriente Médio podem precisar de até 2 anos para restaurar sua produção de petróleo e gás para os níveis anteriores à guerra, disse o diretor executivo da IEA Fatih Birol. Deixe-me explicar por que o Irã expôs a fraqueza fundamental da estratégia de bloqueio de Trump. Primeiro, o bloqueio não é hermético. Navios estão conseguindo passar. Até 20 de abril, Lloyd's List disse que pelo menos 26 navios conseguiram contornar a linha de bloqueio do ZEUA em ambas as direções. A empresa de inteligência marítima Windward disse que o comportamento dos navios estava indicando uma resposta fragmentada e desigual ao bloqueio. Como navios sancionados e com bandeira falsa continuaram ativos, alguns transitando o estreito, outros atrasando ou invertendo curso. Segundo, o bloqueio machuca aliados do ZEUA. Estados árabes do Golfo Pérsico, bem como o próprio Irã, dependem do Estreito de Hormuz para suas exportações de energia e importações de alimentos, com apenas Arábia Saudita e IAL tendo rotas alternativas, embora limitadas. Arábia Saudita, IAL, Iraque, Kuwait, Qatar, Bahrein, todos esses países precisam que o estreito seja aberto. Suas economias estão sangrando. A guerra causou um colapso sistêmico do modelo econômico do Conselho de Cooperação do Golfo. Terceiro, o Irã está importando gasolina. O Irã importa gasolina desde que carece de capacidade de refinaria para transformar seu próprio petróleo em combustível. Então, o bloqueio machuca as exportações de petróleo do Irã, mas também impede o Irã de importar a gasolina refinada que sua população precisa. Isso cria pressão humanitária, mas também cria pressão política contra Washington, não apenas Teherã, porque o mundo vê civis iranianos sofrendo. Quarto, e este é o ponto mais crítico, as mensagens de Trump têm sido erráticas e está assustando os mercados. Reportagem da Casa Branca, Trump alternou entre retórica conciliadora e linha dura, vinculando o bloqueio do Estreito de Hormuz a forçar o Irã a negociar, enquanto advertia sobre ação militar se as negociações falharem. As mensagens mistas desestabilizaram os mercados. Há também um padrão profundamente perturbador. Uma investigação do Financial Times descobriu que 580 milhões em apostas em queda de preços de petróleo foram colocadas apenas 15 minutos antes de Donald Trump publicar sua declaração sobre o adiamento de ataques ao Irã em 23 de março, que causou queda dos preços do petróleo. Uma segunda série suspeita de apostas no valor de US$ 950 milhões aconteceu em 7 de abril. Novamente, logo antes de uma mudança de política ser anunciada por Trump. Alguém está ganhando dinheiro com esses anúncios, e isso é uma questão que merece análise muito mais profunda, que cobrirei em um vídeo futuro. Deixe-me você através dos 3 cenários mais prováveis a partir daqui. Cenário 1. Um acordo é alcançado. Este é o melhor resultado possível. O Irã concorda com concessões nucleares. O ZEUA levanta um bloqueio e o estreito se reabre gradualmente. O fundador da Commodity Contest Rory Jostan disse que qualquer reabertura do estreito provavelmente acionaria uma queda imediata de entre o US$ e o US$ 20 nos preços do petróleo devido ao posicionamento especulativo, mas esse alívio seria temporário. Gargalos da cadeia de suprimentos, dano de infraestrutura e interrupções de produção persistentes manteriam o mercado tenso, provavelmente ancorando o Brent na faixa de 80 ao 99, em vez de um retorno completo aos níveis pré-crise. Mesmo no melhor caso, estamos meses longe da normalidade. Cenário 2. O impasse continua. É aqui que estamos agora. Ambos os lados mantêm seus preços do petróleo oscilam entre o $9 aos $2. O crescimento global desacelera. A inflação permanece elevada. Sob este cenário, os preços do petróleo se estabilizariam acima de $9 aos $9 com flutuações agudas e frequentes. Este é o resultado mais provável de curto prazo, e é aquele para o qual você deve se preparar.
Trump retoma os ataques. Se o Irã não concordar com o acordo proposto pelo ZEUA, os Estados Unidos vão derrotar cada uma das usinas de energia e cada uma das pontes no Irã, escreveu o presidente do ZEUA. Se isso acontecer, todas as apostas estão desativadas. A U-700 é por barril, o impacto na inflação e crescimento aproximadamente dobra. Um choque estagnacionário que poderia mudar tudo desde o caminho adiante para bancos centrais até o resultado das eleições secundárias do ZEUA. Funcionários do governo do ZEUA e analistas de Wall Street estão começando a considerar a perspectiva de que os preços do petróleo podem disparar para US$ sem precedentes por barril. Aqui está o que prometi a você, passos específicos e acionáveis que você pode tomar agora. Passo 1. Cobertura sua exposição de energia. Se você está investido no mercado de ações, mas não tem participações de energia, você está essencialmente vendido, apostando contra os preços do petróleo. Considere adicionar uma alocação modesta, 5% a 10% de seu portfólio, a ETFs de energia ou instrumentos vinculados a petróleo. Estes atuarão como um amortecedor se os preços aumentarem ainda mais. Os fundos que rastreiam índices ponderados por óleo ou cestas de energia diversificadas podem fornecer essa proteção. Passo 2. Bloqueie custos de combustível onde puder. Se seu negócio depende de transporte ou logística, procure contratos de cobertura de combustível agora. As companhias aéreas fazem isso o tempo todo. Se você é proprietário de uma pequena empresa executando uma frota de veículos de entrega, converse com seu fornecedor de combustível sobre contratos de preço fixo para os próximos 3 a 6 meses. Este é gerenciamento básico de risco. Passo 3. Reduza o consumo de energia discricionária. Isso parece simples, mas importa em escala. Se a gasolina está indo para $5 por galão, o que é possível? Cada milha que você não dirige economiza dinheiro real. Consolide recados, carona compartilhada e avalie seriamente seu trajeto. Se você puder trabalhar em casa até 2 dias por semana, isso é uma rede.